Olá Saiyajins, eu sou o Kakaroto. E hoje, estarei falando sobre uma obra que metade da fanbase de Dragon Ball ama e a outra metade odeia, que é Dragon Ball Super. Uma obra que possui pontos bons, mas também pontos ruins. Dragon Ball Super, como todos nós sabemos, é a obra mais recente de Dragon Ball, que teve o seu final no episódio 131 com o fim do Torneio do Poder. A obra apresentou muitas coisas boas e novas para a história do anime, tirou dúvidas que tínhamos na época do Z e poucas coisas que geralmente os fãs pediam para aparecer durante o Z, porém, nem tudo são mil maravilhas de Dragon Ball Super, apesar de trazer muitas coisas que foram do agrado de boa parte dos fãs da obra, ainda possui muitas falhas, e falhas que podiam ser consertadas, mas por algum motivo elas continuam no anime até hoje. Hoje estarei falando sobre essas falhas, e sobre o que eu acho da obra. Bom, no começo de Dragon Ball Super, mais ou menos no filme do renascimento de Frieza, no começo pensávamos que Dragon Ball Super seria igual ao Z, com a brutalidade e tensão que possuía no Z, mas à medida que o filme ia passando e Dragon Ball Super continuava, começamos a ver que a obra não seria aquilo que a gente esperava, tendo muitos pontos que desagradaram a fanbase de Dragon Ball e passou a fazer Dragon Ball Super ser odiado pela maioria dos fãs, pois eram pontos que podiam ser corrigidos ao longo de Dragon Ball, mas os produtores estavam simplesmente cagando pra isso e só meteram um foda-se pra isso e nunca corrigiram esses erros. Dragon Ball Super tem um grande problema de destacar o público do anime para um público mais jovem, adicionando muito conteúdo infantil na obra. Isso pode ser visto no Goku, por exemplo, que virou literalmente uma criança no corpo de um adulto em Dragon Ball Super, diferentemente de Dragon Ball Z, onde apesar do Goku às vezes agir como uma criança, ele também possuía momentos de seriedade, agindo mais como um Saiyajin. Então o nosso querido e amado Goku do Z podemos chamá-lo de Kakaroto. Não é à toa que o nome do meu canal é Kakaroto, pois meu personagem meio que teria a mesma maturidade do Kakaroto do Z. Podemos observar a infantilização de Dragon Ball Super através de um detalhe que já vimos muitas vezes no Z, que é o sangue. A falta de sangue e brutalidade em Dragon Ball Super é o que faz o anime ser exibido em TV aberta, como na Cartoon Network, por exemplo. Mas isso seria apenas no anime, pois no mangá a presença de sangue é bem mais aparente, pois o mangá não está sendo aberto publicamente. Todos nós gostamos bastante do Goku por conta de seu protagonismo e o fato dele estar sempre arrumando algum jeito de fazer tudo dar certo e evoluir cada vez mais para derrotar inimigos mais fortes futuramente e garantir a paz de tudo e todos. Porém, Dragon Ball Super meio que só deu foco pro protagonismo do Goku e está progredindo como Dragon Ball GT, fazendo um protagonismo super forçado para o Goku e o Vegeta, e isso é um problema para outros personagens que precisam evoluir e ficarem mais fortes para terem mais chances de se tornar algo importante na obra. Eu tenho um grande problema com isso, pois o fato de personagens que eu gosto bastante estarem sendo esquecidos e ficando praticamente inúteis em Dragon Ball me entristece muito, porque há uma possibilidade de quanto mais Goku e Vegeta continuarem ganhando mais foco em ficarem mais fortes, aquele personagem vai ser esquecido ao longo que Goku e Vegeta continuam treinando e se tornando mais poderosos. E o fato de Goku e Vegeta quererem ficar mais forte já se tornou tanto quanto desnecessário, porque eles já alcançaram um nível absurdo de poder, praticamente universal, e se eles ganharem mais e mais poder, a obra vai ficar meio chata, pois vai entrar em um ciclo que já está marcado em Dragon Ball faz tempo. Eu sei que ambos dos Saiyajins querem se superar e ficarem mais fortes que o outro, mas isso vai tirar a importância de alguns personagens da série. A obra possui muitas ideias boas, importantes e criativas, mas isso foi sendo descartado enquanto Dragon Ball Super ia continuando. Algumas coisas que eram importantes em Dragon Ball foi perdendo a relevância e só serve para concluir a história da obra. E a falta de ideias criativas também é um grande problema, pois vai deixar o anime muito chato, porque vai perder aquela ideia de novas coisas que tínhamos.
As esferas do dragão é um exemplo mais ou menos, pois depois que elas são reunidas, na maioria das vezes são só desejos repetitivos, preguiçosos ou toscos, e isso tira a graça das esferas do dragão, que podem realizar literalmente qualquer desejo, mas são sempre as mesmas coisas ou coisas sem criatividade alguma. E isso é um fator que deixa a verdadeira capacidade das esferas de lado, que irei falar sobre. Há muitas séries e coisas com poderes e capacidades inimagináveis em Dragon Ball. Isso são como os deuses da destruição, anjos e etc. Porém, os poderes desses tipos de cargos ou coisas foram muito mal interpretados em Dragon Ball e deixaram o anime como uma ideia de poder dedicada apenas para Goku e Vegeta. Os Whis, que são seres extremamente poderosos, tiveram seus poderes interpretados de uma forma muito mal e sem nexo, pois como disse no protagonismo forçado, eles só dão destaque para a força de Goku e Vegeta, e deixam os outros personagens de lado. Eu sei que há partes onde eles demonstram claramente que os deuses ou anjos são extremamente poderosos, mas na maioria das vezes esse poder é muito mal mostrado. E existem muitos elementos em Dragon Ball que tiveram as suas ideias completamente deixadas de lado e mal interpretadas. Bom, sobre o que eu acho de Dragon Ball Super, eu não acho que o anime foi um erro da humanidade que nunca deveria existir e que só Dragon Ball Z é perfeito, é tudo de bom. Claro que ambos têm algumas falhas, mas também possui coisas boas. Porém, Dragon Ball Super consegue acertar demais apenas nessas falhas, e deixam ideias importantes para a história de lado, dando destaque apenas para o que atrai as pessoas para o anime. E isso é um grande problema, pois, apesar de que atender o pedido dos fãs seja uma boa coisa, na maioria das vezes pode embaralhar a história do anime e deixar muito sem graça, pois coisas que já pedíamos há tempo podem ser esquecidas e deixar os fãs cansados com as ideias repetitivas e antigas. Muitos pedidos podem sim ajudar na obra, mas não são todos. Dragon Ball Super Broly foi um filme que praticamente atendeu a todos os pedidos dos fãs, como a volta e canonização do Broly, a volta do Bardock, a mãe do Goku e do planeta Vegeta, e isso fez com que o filme, além de ser bonito, ter um IP muito bom. Alguns dos filmes de Dragon Ball Super é o que salva a obra, porque traz mais IP pro anime e mais coisas. Porém, ao longo dos anos essas coisas vão ficar cansativas. E depois da morte do Akira, o Toyotaro já afirmou que Dragon Ball tem uma possibilidade de estar chegando ao fim, porque ele já está sem ideias para Dragon Ball, já que era o Akira que fazia os roteiros. Enfim, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma crítica ou algum problema que te incomode em Dragon Ball, escreva aqui nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo lendo a opinião de vocês. É isso e até a próxima.